Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos tratar sobre problemas de otimização, né? Bom, a gente viu em vídeos anteriores como encontrar máximos e mínimos de funções. Para funções contínuas definidas no intervalo fechado, a gente consegue garantir, né, máximos e mínimos globais, absolutos, ok? Para funções definidas no domínio aberto, a gente não consegue máximos e mínimos absolutos. A gente consegue, através do teste da primeira derivada, máximos e mínimos locais. E daí a gente pode usar alguns argumentos, dependendo da característica da função, se a gente conhece o gráfico, ou se a gente conhece alguma informação da função, a gente consegue garantir que esse máximo e mínimo ele é global. Para os problemas de otimização, a gente vai precisar disso, ok? Antes, vamos falar de alguns resultados preliminares. Bom, primeiro, o que é otimizar, né? O que seria otimizar? Bom, otimizar seria empregar técnicas para selecionar a melhor alternativa para um determinado objetivo específico, beleza? Qual é a melhor rota, qual é o melhor trajeto, qual é o esforço mínimo, ok? Bom, então na matemática, otimização é o estudo de problemas práticos onde eu busco minimizar ou maximizar uma função através de uma escolha de números reais, né, variáveis reais, ou inteiras, sei lá, no nosso caso, variáveis reais, dentro de um determinado domínio, né? Isso é muito importante no problema de otimização. É saber o domínio, onde que a gente pode escolher essas variáveis, né? Em qual domínio a gente está estudando, ok? Então, por exemplo, um dono de uma empresa, ele quer o quê? Maximizar o lucro, ele quer minimizar o custo, minimizar a rota de entrega, não é isso? Minimizar esforço, minimizar o custo com o material que ele vai produzir algum determinado produto. Então a gente vive nossa vida fazendo escolhas de modo a selecionar a melhor alternativa, né? Otimizar. Então, otimizar, no nosso caso aqui de funções, é encontrar máximos e mínimos para determinados problemas. Ok? Bom, e daí a gente viu nas aulas anteriores que pontos críticos eles são candidatos a máximos e mínimos locais. E a gente usa o teste da primeira derivada para extremos locais para determinar se esse ponto crítico ele é máximo local, mínimo local ou ele não é nada. E daí a gente tem hoje o teste da segunda derivada. O teste da segunda derivada ele é uma alternativa para classificar os pontos críticos, um determinado tipo de ponto crítico. Os pontos críticos que anulam a primeira derivada, a gente consegue classificar eles usando o teste da segunda derivada, né? Sempre que possível, óbvio. Então, ó, suponha que a segunda derivada ela seja contínua no intervalo i, que contém c. Então, ó, se eu tenho um ponto crítico do tipo que anula a primeira derivada, né? Porque os pontos críticos são os pontos que anulam a primeira derivada ou que ela não existe. Se eu tiver um ponto crítico do tipo que anula a primeira derivada e a segunda derivada nele for positiva, então f tem um mínimo local nele. Então, por exemplo, eu achei um ponto que anula a segunda derivada, x igual a 2. Aí eu calculo a segunda derivada e aplico nele. Se der positivo, ele é um mínimo local. Se der negativo, que é a segunda parte, ele é um máximo local. E se der zero, professor? Se der zero, o teste da segunda derivada ele é inconclusivo. Então, o que é que eu faço? Eu não consigo classificar esse ponto? Bom, você tem que ir para o teste da primeira derivada que a gente fez antes para classificar, porque esse método aí falha se a segunda derivada der zero nesse ponto crítico. Ok? Bom, além disso, agora a gente tem um teste da primeira derivada para extremos absolutos. Porque a gente consegue classificar em máximos locais e mínimos locais. Então, o que é que diz esse teste da primeira derivada para extremos absolutos? Então, suponha que C seja um número crítico, tá? De uma função contínua, definindo um certo intervalo qualquer. Então, se a derivada é positiva, sempre positiva, antes desse ponto crítico, e negativa depois, então esse ponto é máximo absoluto. Como assim, professor? Se a função, eu tenho um ponto crítico aqui, se a função sempre decresce antes dele, desculpa, se a função sempre cresce antes dele e decresce após ele, ela não volta mais, né? Ela sempre cresce, sempre decresce nessas condições, então esse ponto é máximo absoluto.
O item B fala o seguinte: essa função sempre decresce antes desse ponto e sempre cresce depois dele, ele é um mínimo absoluto. Olha o exemplo da função que a gente viu em vídeos anteriores, tá? Essa função x à quarta menos 4x ao cubo. Esse ponto 3 menos 27, ele é ponto de mínimo local. A gente garantiu lá que ele era mínimo local. Como que a gente argumentaria que ele seria um ponto de mínimo global, né? Bom, você nota que antes do 3, a função sempre decresce. Depois do 3, ela sempre cresce, né? E ela está indo para infinito. Então, esse ponto de mínimo, ele tem que ser global. Esse ponto de mínimo que eu achei que era local, ele é global, né? Outra forma que eu poderia argumentar aqui, que esse ponto era global, é que eu tenho ele, um ponto de mínimo, ok? Depois dele, a função vai para infinito, antes dele também. Então, ele tem que ser um mínimo global, que ela não vai voltar, né? Então, se fosse o contrário, né? Se ela tivesse... Suponha que essa função está virada de cabeça para baixo. Esse seria o máximo global, porque ele estava indo para menos infinito antes dele e menos infinito depois dele também. Então, a gente poderia usar esse argumento ou o teste da primeira derivada para extremos absolutos, para garantir que esse ponto ele é mínimo global nesse caso. Ok? Bom, então, quando a gente tiver um problema de otimização, voltando para o problema de otimização, eu vou ter um enunciado lá. Então, a primeira coisa que você tem que ver é ler bem o problema, compreender o problema. O que é que está sendo pedido, o que é que está sendo dado. Depois você pode fazer um diagrama para ilustrar o problema. Vamos fazer um desenho aqui, ilustrar a situação para eu entender, para eu conectar essas coisas. Ok? E você vai começar a introduzir variáveis para conseguir uma função matemática. Ok? Então, bom, o comprimento eu vou chamar de x, a altura eu vou chamar de y, enfim. E definir a função que você quer encontrar máximo ou mínimo, dependendo do problema. Você muitas vezes vai precisar eliminar algumas variáveis a partir dos dados do problema, né? Por exemplo, eu quero cercar um coisa à beira do rio, que é o nosso primeiro exemplo, tem 1.200 metros de cerca. Eu te dei 1.200, é um dado do problema. Eu vou usar esse dado para isolar algumas das variáveis, porque muitas vezes a função que eu quero minimizar ela tem duas variáveis. No entanto, a gente não sabe otimizar funções de duas variáveis, porque o cálculo 1 é função de uma variável. Então, eu tenho que eliminar uma das variáveis. E como que eu elimino? A partir de um dado do problema. Ok? Depois, montada a função, a gente vai usar os métodos que foram estudados até aqui para encontrar os valores máximos e mínimos absolutos dessa função, desse problema. Como que a gente faz isso? Bom, se a função tiver contínua, for contínua e tiver definida no intervalo fechado, a gente usa o método de intervalo fechado. Ou está nos extremos, ou é um ponto crítico. Ok? Se for uma função definida num domínio aberto, ou um domínio qualquer, o que é que a gente faz? A gente encontra os mínimos e máximos locais, usando a primeira derivada, derivando, encontrando os pontos críticos, e daí a gente vai garantir que, através de algum argumento, como o teste da primeira derivada para os valores de extremos absolutos, que a gente viu hoje, que esse máximo e mínimo encontrado, ele não é só local, ele é global, ok? E uma coisa muito importante para os problemas práticos de otimização é que a gente tem que tomar cuidado com o domínio. Por exemplo, você vai fazer uma corrida de táxi, né? O X, o que você paga, depende do número de quilômetros rodados. Esse quilômetros rodados é a nossa variável. Essa variável só pode ser maior ou igual que zero. Então temos que tomar cuidado e ficar atentos ao domínio das funções de problemas práticos. Porque você fala, professor, eu achei um polinômio. A função área de alguma coisa é um polinômio. O domínio é real? Bom, depende, porque nesse caso a gente tem essa função está associada a um problema. A gente tem que ver a restrição desse problema. Ok, gente? Então vamos a alguns exemplos para que a gente possa fixar tudo isso que a gente falou. Bom, pessoal, nesse primeiro exemplo temos que um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e ele quer cercar um campo retangular que está à margem de um rio reto. Ele não precisa cercar ao longo do rio e quer saber quais as dimensões do campo que tem maior área. Então, só para a gente ilustrar essa situação e ver que existem inúmeros retângulos que satisfazem isso, eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu posso cercar aqui com um retângulo de altura 100 e comprimento 1.000. Eu vou ter uma área de 100.000 metros quadrados, mas eu vou ter 1.200 metros de cerca. Tudo 400, tá? Eu tenho uma área de 160.000 metros quadrados.
E aqui eu posso cercar 500, 200, 500. Vai dar 1.200 metros de cerca também. E eu poderia ir fazendo. Existem inúmeros retângulos que eu posso fazer, né? Com esses 1.200 metros de cerca. Lembrando que eu não preciso cercar ao longo do rio, né? Então só são esses 3 comprimentos que estão sendo levados em consideração. Esses 3 lados do retângulo. Tá? Então, ó, eu quero saber. Então vamos ilustrar, fazer um diagrama da situação geral para que a gente possa ter uma noção geométrica do problema, tá? Então, ó, eu vou cercar aqui o rio, quer dizer, né? Eu vou fazer uma cerca, um campo retangular. Eu não sei quem que é o comprimento, eu vou chamar de x, de y o comprimento, e y a altura ou largura, não é isso? Bom, o que é que eu quero fazer? Vamos traduzir o problema para uma equação matemática, né? Eu quero achar o máximo dessa função área. Na verdade, os pontos que atingem o máximo, né? Os comprimentos que me dá a área máxima. Bom, a função área vai ser base vezes altura, não é isso? Só que esse problema ele tem uma restrição. Qual restrição é? Eu tenho 1.200 metros de cerca. Eu não posso fazer um retângulo do jeito que eu quiser. Ele está meio amarrado. Então, ó, eu tenho que 2x mais y tem que ser igual a 1.200. Concordam? Que é quanto que eu tenho disponível para cercar. Então, eu tenho que encontrar os minimizadores, os maximizadores dessa função área com essa restrição. Então, olha só, se eu for tentar maximizar essa função área, é uma função de 2 variáveis, a gente não sabe mexer com funções de várias variáveis. Então, a gente tem que usar a restrição que foi dada para isolar uma das variáveis. E a gente vai substituir essa equação encontrada na função área. Então, ó, logo, a área vai ser x vezes o y, que é 1.200, menos 2x. Então, isso vai dar 1.200x menos 2x ao quadrado. Sempre que a gente for resolver um problema de otimização, a gente tem que tomar cuidado com o domínio que a gente está trabalhando. Porque, por se tratar de problema prático, né, eles têm algumas peculiaridades. Por exemplo, aqui, eu posso pegar qualquer valor de x? Bom, por exemplo, eu não posso pegar x negativo, porque é comprimento. Concordam? Então, no caso geral, a área ela tem que ser uma coisa maior ou igual que zero. Né? Isso não existe área negativa. Então, eu tenho que impor que 1.200x menos 2x ao quadrado tem que ser maior ou igual que zero. Então, cuidado no domínio da função sempre que você estiver trabalhando com problema de otimização, né? Ah, professor, mas aqui é um polinômio, está definido para todos os números reais. Ok, mas por se tratando de problema prático, a gente já viu que o x negativo não vale aqui, né? Então, como que eu resolvo essa inequação? Eu igual a zero, acho as raízes, que é 0 e 600, e faço o estudo do sinal. Então, ó, a concavidade da parábola aqui é negativo, né? A concavidade voltada para baixo, toco em 2 pontos, 0 e 600, fora sinal de A, que é negativo, dentro do sinal contrário a A. Maior ou igual que zero é aqui, nos positivos. Então, o domínio da minha função área é o intervalo 0,600. Ou x pertence aos reais. Então, aqui x é entre 0 e 600. Ok? Então, ó, o que nós temos aqui? Nós queremos encontrar o máximo dessa função. Então, o que nós temos? Nós temos a função área definida no intervalo 0,600. E daí a gente vai usar agora, né, o que a gente estudou sobre máximos e mínimos de funções. Note que aqui eu tenho uma função contínua
definida no intervalo fechado. Então, a gente vai usar aquele valores extremos para aquele resultado, né, de valores extremos para funções contínuas, no intervalo fechado. Ok? Então, ó, essa função ela vai possuir um máximo e um mínimo global, né, em local global. E esse máximo, ou ele é um ponto crítico, ou ele é um dos extremos, lembram? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, vamos calcular a derivada. Vai dar 1.200 menos 4x. Note que essa derivada está definida para todo x no intervalo, né, do domínio. Não tem problema aí essa derivada. Então, os pontos críticos são os pontos tais que a linha de x igual a zero. Isso implica 1.200 menos 4x igual a zero. Implica que x é igual a 300. Então, logo, x igual a 300 é o único ponto crítico. Então, qual é o próximo passo que a gente faz? Bom, a gente conta os pontos críticos, calcula o valor de f nos extremos, ó, no caso A, né, A de x. A de 0, que dá 0. Aqui a função. A de 600, também dá 0. E A do ponto crítico, né? A imagem do ponto crítico, que vai dar 180.000. Então, quem que é o máximo? Então, ó, em x igual a 300, só quero saber o máximo, né? Temos um máximo global, né? Com valor máximo R$180.000. Ou seja, né? Ou seja, o valor de x do retângulo que me dá área máxima é 300. Como que eu faço para achar o y? Bom, lá no início a gente viu que o y é 1.200 menos 2x, lembram? Que a gente isolou? Então, a gente vai voltar lá. Então, ó, as dimensões do retângulo de área máxima são x igual a 300 metros e y vai ser quanto? 1.200 menos 2x, que é 1.200 menos 600, que é 600. Então, as dimensões do retângulo que tem área máxima, né? Que vai ser cercar o rio, vai ser 300 por 600. E se eu tivesse pedido a área máxima, né? Quem que é a área máxima? Bom, a área máxima é o valor máximo da função, né? Que é 180.000 metros quadrados. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo exemplo. Então, pessoal, nesse primeiro exemplo, é um problema bem interessante que fala o seguinte: eu tenho uma lata cilíndrica que é feita para receber 1 litro de óleo. Então, o volume é dado, tá? 1 litro de óleo. Eu quero saber as dimensões dessa lata, né? Que minimizarão o custo de metal para produzir a lata. Bom, que eu posso pegar uma lata muito larga, com um raio pequenininho, posso pegar uma lata com raio grande, com altura bem pequenininha. Então, há várias maneiras também de a gente colocar 1 litro de óleo numa lata cilíndrica, tá? Eu quero saber as dimensões que minimizarão o custo do metal para produzir a lata. Ou seja, eu quero saber as dimensões, o raio e a altura desse cilindro, de modo que eu gaste menos material. Gastar menos material nesse caso tem a ver com a área, né?
Então, vamos ilustrar a situação, né, um diagrama para a gente entender melhor. Então, eu tenho a lata, ela é cilíndrica. Desculpa o desenho, não dá para fazer. E daí eu tenho um raio aqui e eu tenho uma altura, ok? Eu tenho o volume que é dado, que é 1 litro. Eu vou converter, tá, em centímetros cúbicos. 1 litro é 1000 centímetros cúbicos para eu achar as dimensões em centímetros, ok? Bom, se eu quero gastar menos material, eu tenho que minimizar a função área, ok? Mas como que eu calculo a área de um cilindro? Bom, a área do cilindro é 2 vezes a área da base, que é 2πr ao quadrado, mais a área lateral do cilindro, né? Lembrando que a área lateral do cilindro, quando eu abro o cilindro, aqui tem H e aqui tem 2πr, que é o comprimento da circunferência. Então fica 2πrh. Mais uma vez, a gente tem uma função com duas variáveis, a gente tem que eliminar uma, não é isso? Mas o que é que nos foi dado? Nos foi dado que o volume é 1000 centímetros cúbicos. Mais o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Logo, a altura pode ser escrita como sendo 1000. Aqui é 1000. Sobre πr ao quadrado. E daí eu eliminei uma variável, né? E eu vou substituir lá na função área. Então, ó, logo, a área vai ser 2πr ao quadrado mais 2πr, a altura vai ser 1000 sobre πr ao quadrado. Então, isso vai ser 2πr ao quadrado mais, corto π com π, um r com r é positivo nesse caso não. Então, eu vou ter que vai dar 2000 sobre r. Beleza? Essa é a função a de r que a gente quer minimizar. Quem que vai ser o domínio dessa função, gente? Vai ser qualquer número positivo, né? Não pode ser zero, senão zero aqui, né? O denominador. Além disso, o raio ele tem que ser positivo. Então, o domínio dessa função é o intervalo zero infinito, né? Agora, galera, o que é que a gente tem que fazer? Diferente do caso do exemplo anterior, esse caso não é o caso de uma função contínua definida no intervalo fechado. Não é uma otimização desse tipo, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai encontrar os mínimos locais, né? Mínimos ou máximos, a gente quer o mínimo aqui, e mostrar, argumentar de alguma maneira que esse mínimo encontrado, ou mínimos encontrados, né, o menor deles, ele vai ser o nosso mínimo global, porque a gente quer o mínimo global para a função, é isso? Bom, achando o R aqui, a gente volta na relação para achar o H, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é encontrar os pontos críticos. Então, a linha de R vai ser quem? Vai ser 4πr. A derivada disso aqui, ó, conserva 2000, derivada de 1 sobre r, menos 1 sobre r ao quadrado. Então, fica 2000 sobre r ao quadrado. Note que essa derivada, o único problema que poderia dar seria se o r fosse zero. Mas o r0 não pode ser ponto crítico, porque ele não está no domínio da função, beleza? Logo aqui, ó, a linha está definida para todo x no intervalo zero infinito, né? Então, não existe ponto de domínio da função a, tal que a derivada não está definida. Então, os pontos críticos são os pontos que anulam a primeira derivada, né? Caso exista. Então, vai ficar 4πr menos 2000 r ao quadrado. Deixa eu levantar um pouco.
igual a 0. Ok? Então vai ficar 4πr igual a 2000 R3. Multiplicação cruzada dá 4 R2, desculpa. Então dá 4πr3 igual a 2000. πr3 igual a 500, né? Eu simplifiquei por 4, tá? Passei o 4 dividindo. Então, o meu R cubo vai ser 500 sobre π. O R vai ser quem? Raiz cúbica de 500 sobre π. Então, nós achamos um único ponto crítico, beleza? Logo, R igual a raiz cúbica de 500 sobre π é o único ponto crítico. A nossa esperança é que esse ponto crítico seja de mínimo, não é isso? Como que a gente faz para provar que esse ponto crítico é mínimo local e depois argumentar que é global? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente pode fazer o teste da primeira derivada para extremos ou o teste da segunda derivada para extremos, né? Derivado às vezes aí vai ficar um pouco chato. Vou fazer o teste da primeira derivada, tá? O que eu tenho que analisar? Eu tenho que pegar o extremo do intervalo, né? No caso, o domínio todo, né? Que é 0 a infinito. Aqui tem um ponto crítico. Raiz cúbica de 500 sobre π. E daí a gente vai analisar nesse intervalo aqui, né? Porque aqui não está no domínio da função. Nesse primeiro intervalo, essa função cresce e decresce. No segundo também. Ah, professor, esse número é muito feio. Mas eu sei que, por exemplo, que ele é maior que 1, né? Então eu vou pegar um 1 aqui para fazer o teste na primeira derivada. Só para a gente lembrar, né? Que a primeira derivada ela ficou lá em cima. A primeira derivada da função é essa aqui, ó. 4πr menos 2000 sobre r ao quadrado. 4πr menos 2000 vezes r ao quadrado. Beleza? Bom, eu vou pegar 1 aqui. Se eu pegar 1 aqui, dá quanto? Aqui dá 4π menos 2000. Dá negativo. Então a função é decrescente nesse intervalo. Vou pegar aqui um número, sei lá, 100. Se eu colocar, que é maior do que esse número, né? Se eu colocar 100 aqui, ó, dá um número maior, positivo. Então a função vai ser crescente aqui. Então, ó, como a função área muda de crescente para decrescente, em R igual a raiz cúbica de 500 sobre π, então, em R igual a raiz de 500 sobre π, temos o quê? Ó, decresceu, cresceu, um mínimo local. Bom, mas eu quero que esse mínimo ele seja global, né? Como que eu argumento? Olha só, gente, a função ela decresce sempre e depois cresce sempre depois dele, né? Decresce antes e cresce depois dele, sempre. Ela não volta, então não teria um outro candidato a mínimo, por exemplo, né? Então, eu vou usar o teste da primeira derivada para sistemas absolutos que a gente viu no início da aula. É isso, ó. Como R igual como para R menor, a função sempre é decrescente e para R maior de raiz cúbica 500 sobre π, a função área, né?
sempre cresce, então, pelo teste da primeira derivada para valores extremos globais, em R igual a raiz cúbica de 500 sobre π, temos um mínimo global ou absoluto. Beleza? Então provamos que esse mínimo era absoluto. Outra coisa que a gente poderia argumentar nesse caso, né? A gente poderia ver que quando x vai para infinito, a função decresce, tem um único ponto crítico, né? Então ela vai ter mais ou menos esse formato gráfico, então ele é mínimo global. Também, tá? Bom, a gente achou o R, né? Falta achar o H. Mas a gente sabe que o H, lembre que o H é 1000 sobre π r ao quadrado. Confiram lá no início, tá, gente? Então, ó, para achar quem vai ser o R, você vai colocar o H, você vai colocar o valor de R. Isso aqui é π raiz cúbica de 500 sobre π elevado ao quadrado. Isso vai dar 1000 sobre π 500 sobre π elevado a 2/3, tá? Isso vai dar 2 vezes raiz cúbica de 500 sobre π. Fazendo todas as manipulações aqui, tá, gente? Vai dar isso aqui, o H. Para que eu fiz isso? Só para mostrar que isso aqui é o dobro do raio, né? A altura é o dobro do raio. Então, a lata ideal, que gasta menos material, é a lata que tem a altura, o dobro do raio, ou a altura igual ao diâmetro, tá? A altura vai ser esse valor aqui, né, feio? Mas a altura é o dobro do raio. Então, note que no supermercado, as latas, elas têm o mesmo formato, latas com a mesma quantidade. Por exemplo, lata de 500 ml, elas têm o mesmo formato, não é isso? Latas de 1 litro de óleo, elas todas têm o mesmo formato, né? Porque ela é feita de modo a minimizar o material e tudo mais, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido e vamos para mais um exemplo. Então, pessoal, nesse exemplo nós queremos encontrar a área do maior retângulo que pode ser inscrito em um semicírculo de raio dado R, tá? Então eu desenhei aqui um círculo, né? Mas eu vou pegar só o semicírculo, né? A parte superior, nesse caso. Aqui é o raio do círculo, que vale R, é um número R qualquer, uma constante, ok? E o que eu quero saber? Existem vários retângulos que eu posso inscrever nesse semicírculo, né? Eu poderia desenhar outro aqui, pega dois vértices do retângulo no semicírculo e desenha e tudo mais, tá? Existem vários retângulos que eu posso inscrever nesse semicírculo. Eu quero saber, dentre todos esses retângulos, qual que tem a maior área. Então, ó, eu vou pegar e vou atribuir variáveis ao problema. Então, eu vou chamar a altura do retângulo de y e o comprimento eu vou chamar de 2x. Por que, professor, 2x? Só por conveniência, porque se eu chamar de x, quando eu fosse dividir aqui, ia ficar x sobre 2, ia ficar mais chato trabalhar com fração, tá? Mas poderia também. Então, o que eu quero achar? Eu quero achar o retângulo que tem maior área. Qual a área desse retângulo? É a base vezes a altura. Mais uma vez, teremos que sumir com uma dessas variáveis, né? Porque a gente só sabe resolver o problema de uma variável. No entanto, esse retângulo, ele não é um retângulo qualquer, ele tem uma particularidade. Ele está inscrito nesse semicírculo de raio R. Se ele está inscrito, vamos usar essa informação para isolar uma dessas variáveis. Bom, se a gente ver aqui nesse triângulo retângulo, né, como ele está inscrito,
A gente tem que, pelo teorema de Pitágoras, x ao quadrado mais y ao quadrado é r quadrado. Então, se eu isolar o y aqui, vai ser raiz de r quadrado menos x quadrado. Lembrando que eu pego sempre a parte positiva, que eu estou trabalhando com medida, né? Eu não poderia colocar aqui mais ou menos, por exemplo. Então, ó, a nossa área agora vai ser 2x vezes y, que é raiz de r quadrado menos x quadrado. Beleza? Aí a gente tem que analisar o domínio dessa função, como eu falei para vocês. Primeiro você nota que o r ele não pode ser negativo, né? Isso tem que ser maior ou igual que zero, porque é raio, é medida. Então vamos achar o domínio dessa função e atentar para esse detalhe do r, né? Então, para essa função, a gente tem que ter que o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero. É a equação do segundo grau, tá, gente? R ao quadrado é como se fosse um número qualquer, a variável é x. Então, é igual a zero. Eu tenho que x é mais ou menos r. E daí, ó, quando eu faço o estudo do sinal, parábola voltada para baixo, porque o sinal do x é menos. Toco em dois pontos, menos r a r, fora sinal de a, dentro o sinal contrário a a. Né? Aí você inocentemente poderia colocar que o domínio seria de menos r a r. No entanto, você tem que atentar que o r ele é maior ou igual que zero, né? Então, essa parte daqui, ó, essa parte aqui, ela não faz parte do domínio. Se eu colocar o zero, beleza? Então, o domínio dessa função é o intervalo só 0r. Ok? Então, o que nós temos? Nós temos resumindo aqui, nós temos uma função contínua, que é a de x, contínua nesse intervalo 0r, tá? Que fora dele ela não é, né, gente? A gente vê aqui. Definida no intervalo fechado. Então, nós vamos usar o método do intervalo fechado para encontrar os máximos e mínimos globais, não é isso? E o que é que a gente faz? A gente encontra os pontos críticos, depois calculamos o valor da área no ponto crítico, nos pontos críticos e nas extremidades do intervalo, que é 0R, tá? Então, a linha de x, nós usamos a regra do produto, que vai dar a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda, eu vou usar a regra da cadeia, né? Derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de tudo que está na frente. E a derivada da de dentro é menos 2x. Vou cortar esse 2 com 2. Eu vou obter que isso vai dar 2 menos 2x quadrado sobre... E agora a gente vai tirar um mínimo múltiplo comum, que é só raiz de r quadrado menos x quadrado. Quando eu multiplicar aqui, r quadrado menos x quadrado, né? Por conta da raiz que corta, tá? No caso, porque o que está dentro é positivo. Quando eu dividir aqui dá 1, vai sobrar só isso aqui. Então, isso vai dar 2r quadrado menos 4x quadrado sobre r quadrado menos x quadrado. Ok? Essa é a derivada da função. Para encontrar os pontos críticos, eu tenho que ver os pontos onde a derivada ela não existe, os pontos de domínio da A, onde a derivada não existe, e os pontos que anulam essa primeira derivada. Note que o problema que poderia dar aqui é se r quadrado menos x quadrado fosse negativo, mas não é. Porque a gente está pegando o x entre 0 e r, não é isso no domínio. Então, ó, a derivada da linha está definida para todo x no intervalo 0r. Ok? Beleza. Então, os pontos críticos são os pontos que anulam a primeira derivada, caso existam, né? Então, vamos igualar a primeira derivada a zero, implica que 2r quadrado menos 4x quadrado sobre raiz de r quadrado menos x quadrado igual a zero, que implica, né, uma fração igual a zero, apenas se
se somente se o numerador for igual a zero. Então, quando eu igual a zero, eu vou ter que 4x ao quadrado igual a 2r ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a meio de r quadrado. Então, x seria mais ou menos a raiz disso, né? Como r é positivo, né? Eu vou pegar só a parte positiva, porque menos raiz desse negócio aí seria negativo e não seria viável. Então, ó, eu faria isso, só para 1 sobre raiz de 2r. Eu ia colocar a raiz, né? Só que essa parte aqui é negativa, não tá, né? Então, o único ponto crítico... Deixa eu botar mais para cima. É x igual a 1 sobre raiz de 2r. O que é que a gente faz agora? No método de intervalo fechado, a gente calcula a de 0, que é o extremo, não é isso? A de 0 vai dar 0. A gente calcula a de r. Gente, eu estou pegando a função a, que é aqui, ó. A de 0 vai dar 0, a de r vai dar 0 também. Então, a de r é 0. E calculo a do ponto crítico. Daí, ó, quando eu for calcular o a desse ponto crítico, ele vai me dar o quê? Vai ficar 2 vezes isso, que é r sobre raiz de 2, vezes raiz de r quadrado, menos isso aqui ao quadrado, né? Quando eu igualar isso aqui ao quadrado, vai dar meio de r quadrado. Então, isso vai dar, ó, deixa eu levantar aqui um pouco. 2 raiz de 2r vezes raiz de r quadrado sobre 2, quando eu tirar o MMC. Então, vai ficar, ó, raiz de r quadrado, nesse caso é r, porque r é positivo, não é isso? Não é módulo de r, nesse caso, né? Então, vai ficar 2r sobre raiz de 2, que tem raiz de 2. Então, vai dar 2r quadrado sobre 2, que dá r quadrado. Então, só continuando o a de meio, tá? Então, o a de 0 foi 0, o a de r foi 0, e o a do ponto crítico deu r quadrado. Então, os mínimos ocorrem em 0 e r, e o máximo ocorre nesse ponto, né? Então, logo, a tem o mínimo em x igual a 1 sobre raiz de 2r. Com o valor... Desculpa, tem o máximo, né? Tem o máximo em x igual a 1 sobre raiz de 2r. Beleza? Com valor máximo r ao quadrado. O que é pedido no exercício, gente? Ele não quer o x e o y que der a área máxima. Ele quer saber o valor da área do retângulo com maior área, não é isso? O que pode ser escrito ali. Então, a área máxima é o valor da função, né? R ao quadrado, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para mais um exemplo também. Bom, pessoal, no último exemplo da aula de hoje é pedido para encontrar o ponto da parábola y ao quadrado igual a 2x, que está mais próximo do ponto 1, 4, tá? Olha só, gente, só isolando esse x aqui, eu tenho uma parábola do tipo x igual a y ao quadrado sobre 2. Como que eu construo essa parábola, não é isso? Se eu tivesse y igual a x quadrado sobre 2, era uma parábola com cavidade...
voltada para cima, né? Cujo eixo de simetria era o eixo y. Como agora o y que está ao quadrado, né? O eixo de simetria vai ser o eixo x, beleza? Só essa diferença. Então, eu tenho o ponto 1, 4, que é um ponto fora da parábola, ok? Nota que ele não satisfaz essa equação. E eu quero saber de todos os pontos que estão na parábola, qual que é o que tem distância mínima até esse ponto 1, 4. Note que, intuitivamente, dá para ver que existe um ponto que tem da parábola, que está mais perto desse ponto 1, 4, mas não existe um ponto que esteja mais longe, mais distante, porque a parábola ela é infinita, né? Bom, o que eu quero minimizar? Então, pega um ponto qualquer da parábola, eu vou chamar de ponto xy, e calcula a distância dele até um ponto 4. Como que é a fórmula da distância, vocês lembram? X de um menos x do outro ao quadrado, mais y de um menos y do outro ao quadrado, tudo na raiz, beleza? Então, eu quero minimizar essa distância. Só que você note que y ao quadrado é 2x, porque o ponto xy está sobre a parábola. Então, substituindo nessa função d para eliminar uma das variáveis, que esse é um dos passos que a gente sempre faz, né? No lugar de x, você bota quem? Y ao quadrado sobre 2. Eu já isolei aqui, ó. Y ao quadrado sobre 2 mais y menos 4 ao quadrado. Ok? E daí, ó, eu poderia... O domínio dessa função é os reais, né? Por que, professor, os reais? Porque o y pode ser qualquer coisa. Né? Isso não tem problema, não tem restrição para y. Aqui sempre vai ser positivo. Quadrado, quadrado. Então, não tem problema dentro da raiz. Ok? Bom, eu poderia derivar essa função, achar o mínimo local e argumentar, não é isso? Que esse mínimo local era global, que a gente quer que seja o mínimo global, né? Quer encontrar o mínimo global. No entanto, vocês concordam comigo que se eu pego todos os pontos aqui e calculo a distância desses pontos da parábola até um 4, o ponto que dá a distância mínima é o mesmo ponto que dá a distância ao quadrado mínima? Quando eu levar todas as distâncias ao quadrado, o mínimo vai acontecer no mesmo ponto? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Minimizar. D é o mesmo que minimizar D ao quadrado. Então, quem que é D ao quadrado, né? D ao quadrado, pegar essa expressão ao quadrado. É só porque, gente, fica mais fácil derivar, tá? Você poderia pegar D normalmente, mas ia dar mais trabalho para derivar, achar pontos críticos e tudo mais. Então, eu vou chamar essa função de f de y. E daí, como que eu faço para encontrar o mínimo dessa função? Eu tenho que derivar e encontrar os pontos críticos, não é isso? Então, derivando, nos dois termos, nós vamos usar a regra da cadeia, né? Vai ficar 2 vezes y aqui. Quando eu derivar ali dentro, vai dar 2y sobre 2, que vai dar só y. Quando eu derivar aqui usando a regra da cadeia, dá 2 vezes y menos 4 vezes 1, que é a derivada de dentro. Então, vai dar, quando eu multiplicar aqui, vai dar y ao quadrado. Beleza? Menos 2 vezes y mais 2y menos 8. Então, aqui vai dar ó, y ao cubo menos 2y mais 2y menos 8. Vai dar y ao cubo menos 8. Então, os pontos críticos são os pontos que anulam a primeira derivada, né? Ou os pontos onde a derivada não existe. Note que aqui, ó, esse polinômio está definido para qualquer número real, que é o domínio da f. Então, para encontrar os pontos críticos, eu tenho que igualar a derivada a zero. Isso vai ser aqui. Y ao cubo menos 8 igual a zero, que implica y igual a 2.
Então, y igual a 2 é o único ponto crítico. Número crítico, na verdade, né? É o único número crítico. Ok? Então, a gente vai fazer o quê? A gente pode, como eu fiz no segundo exemplo, o teste crescente e decrescente da primeira derivada para extremos locais, eu vou fazer o teste da segunda derivada aqui para mostrar que esse ponto ele é um ponto de mínimo local e depois argumentar que esse ponto ele é mínimo global. Ok? Então, ó, f duas linhas de y, quem que é? Ó, a f' é y ao cubo menos 8, quando eu derivar vai dar 3y ao quadrado. Então, ó, quando eu calculo no ponto crítico, no ponto 2, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, que é 12, ou seja, é positivo. Então, a derivada nesse ponto é positiva. Então, pelo teste da segunda derivada para extremos locais, y igual a 2 é mínimo local, né? Em y igual a 2, temos um mínimo local. Será que esse mínimo é global? Bom, a gente já sabe, né? Geometricamente parece que tem esse ponto mínimo, né? Existe um ponto que tem a menor distância. Como que a gente mostra que ele é global? Olha só. Então, precisamos argumentar agora que esse mínimo local, ele é também um mínimo global. Ok? A gente pode argumentar, por exemplo, usando o seguinte fato. Ó. Eu tenho um ponto crítico que foi 2. Se você olha a primeira derivada, antes do 2, ela dá negativo, então a função é decrescente. E depois é sempre crescente. Que é a derivada da negativa aqui e positiva aqui. Logo, pelo teste da primeira derivada para extremos globais, que vimos no início da aula, esse ponto y igual a 2 é minimizador, né? Não é mínimo, é minimizador global. Só que a gente tem o y e falta o x, né? Como que a gente acha o x, gente? Bom, o x é y ao quadrado sobre 2, que ele está sobre a parábola, não é isso? Então, o x vai ser 4 sobre 2, que dá 2. Logo, o ponto da parábola y² igual a 2x mais próximo do ponto 1,4 é o ponto 2,2. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.